e a gente não retira esse oxigênio, né? Não tiro, então tem um contato maior, e em potes menores não, o contato é bem menor. Veja aqui as margaridinhas roxas, isso que eu falo que o roxo permanece, não muda. Olha que belezinha que ele ficou. Esse foi seco em sílica, também nada de ataque de insetos, ainda estão perfeitinhos. Olha que belezinha, né? Aqui eu não tenho medo de que a umidade desses grãos não vai passar para mais nenhum lugar, ele fica contido lá, ele retém. Então, eu posso deixar. Eu posso deixar, não preciso estar retirando, não. Aqui. A da roseira. Folha da roseira, ela fica com esse tom. Aqui a flor, a rosa do meu jardim, eu falei vermelha e branco, o branco ficou amarelo, o vermelho se tornou mais escuro, ele fica um rosado, quase um carmim, e era um rosa mais clarinho, né? Ele mudou, igual algumas que eu já mostrei, o antes e o depois, como que ficou. E aqui, apesar de serem rosas do meu jardim, podia ter inseto, mas não apareceu. Essa até que ficou molinha, dependendo do tempo, né, que a gente deixa na sílica, ela pode mudar. Essa aqui já ficou mais feinha, mas essa daqui é a... me fugiu o nome dela também. Gente, desculpa aí se eu às vezes não lembro o nome. Eu sei o nome dela sim, mas agora me fugiu para estar falando para vocês. Ela era toda branquinha, só com a bordinha vermelhinha. Também era do meu jardim. Não ficou bonita não. E aqui o pozinho que tá soltando é do miolo, porque eu não retiro o miolo. Veja que eu deixei secar com o miolo, eu não tirei. Então, esse pó é do miolo, não é inseto. Vendo? Ela não pegou nenhum inseto aqui, não. Tá ainda perfeita. Esses botõezinhos, eles ficam lindos, né? Olha que belezinha. Muito bonito. As folhas, se a gente não tem tanto cuidado, ela fica tão crocante que ela se quebra. Não tem como não quebrar, sabe? Ela quebra mesmo. Essa daqui, na verdade, eu sequei ela em... Eu acho que eu sequei ela foi no álcool. É, eu acho que foi no álcool, ela ficou álcool com glicerina, que ela ficou molinha, olha. Não tem a crocância igual das outras, nem as folhas. As folhas estão tão molinhas, ó, que elas não se quebram, tá vendo? Mas ela perde a cor, tá vendo? Com esse tempo todo, e ela tá bem brilhante, porque depois eu deixei ela guardada aqui junto com sílica, tem pó e tem grânulo. Olha a diferença para essa folha, que tá bem crocante. Então, esses aqui são potes também, são muito bons, eles são bem herméticos. É o que vem aqui a massa para saboaria. Eu faço sabão também, então aqui a massa base eu preparo, depois eu guardo elas aqui também. Massa para base glicerinada. Ela é excelente, esses potes, eu tenho muitos deles aqui. Esse outro aqui, essa também é uma embalagem, olha, de cozinha, que também ela é boa, que ela veda bem. Mas depois tem que ser passado um plástico. Também podia pôr um filme aqui. Aqui são só, olha, elas soltaram todos, os botões ficaram tão secos que eles se soltaram. É, tá tudo soltinho. Tem alguns furinhos de bichinho que podem ter sido atacados, mas não agora, porque não tem nada aqui, não tem indício de inseto aqui não. Mas tem algumas folhinhas com os buraquinhos que deve ter sido
na plantação mesmo, né? Mas vejam que ela se soltou. Então, às vezes a gente seca demais e o secar demais vai acontecer o quê? Ela fica assim, soltando as pétalas, né? Elas caem. Você pode colar depois, né? Tem que ter a paciência. Eu não tenho essa paciência, gente, não tenho mesmo. Para mim tem que ser mais prático. Então, eu peguei e deixei aqui para qualquer um dia eu quisesse algum outro tipo de trabalho que eu precisasse de pétalas, elas estão aqui perfeitas para serem utilizadas, tá? Uma coisa que eu faço, que vocês estão vendo aqui, são cravos. Olha, eu costumo jogar alguns cravos, então fica um cheirinho gostoso. E até as bolinhas do, veja como elas estão amareladinhas aqui, não tão branquinhas, por causa do cravo. E fica um cheiro perfeito, porque ainda tem o cheiro de um pouco dessas roseiras, que essa aqui, eu acho que era a roseira aqui do meu quintal, ela tá ainda com perfume. Eu tenho uma aqui que tem perfume, que é uma delícia. Eu faço a destilação dela, eu faço hidrolato de rosas. É maravilha dos deuses, muito bom. Temos mais essa daqui. Olha, eu falo esses potes, eu acho esse ainda um tamanho razoável. Podia ter mais flores aqui, mas eu não gosto de acumular muito, não. Prefiro deixar com menos. Aqui também alguns cravos, aqui, mas aqui não amarelou nada ainda. E aqui estão, eu deixei assim, as mais branquinhas, eu não sei, olha, essa orquídea, ela tem essa parte cor de rosinha com amarelo. Olha como que ela ficou. O amarelo, o branco ficou amarelado, né? O amarelo ficou. E o lilás, como eu falo, lilás, rosa, vermelho, eles permanecem, né? Aqui eram uns cravos brancos, aqui alguns não foram muito bem secos, não, então eles escureceram mais. Mas não tem, apesar de ter ficado mais escuro, não tem fungo. Eles ficaram bem assim, um pó branco aqui, que é da sílica em pó. A sílica em pó, ela gruda nesses, tem umas plantas que você vai colocar aqui, umas flores que elas soltam elas têm, principalmente porque elas ainda estão aqui com pólen, todos os órgãos dela aqui, elas ficam úmidas às vezes é uma resina, ou às vezes são os que não são tão líquidos, mas são grudentos, né? Então é como se fosse um talco, né? Gruda e depois, ó, não sai, é muito difícil tirar. Você pode bater, cai na sua mão, mas ainda fica algumas coisas grudadas, não saíram. Aqui, como que ficou. De novo, gente, me fugiu o nome agora. Ai, mas vocês entendem, né? Não, a gente, quando fica muito velha, não consegue lembrar de tudo, não. Eu sei o nome dela, mas agora... me fugiu. Mas depois eu escrevo para vocês que flores que tinham também, e aí eu coloco lá o nome. Ela era toda branquinha. Olha como ela ficou, e o verde saiu dela aqui, né? Aqui algumas orquídeas que eram branquinhas e o miolo dela era amarelo. Então, olha como ela ficou. Então, tudo que é branco não ficam todas do mesmo jeito, não. Elas ficam algumas um pouco pro marrom, algumas um pouco pro amarelo, algum amareladinho no meio permanece, né? Um pouco do verdinho. Agora, realmente o que fica, o lilás, ele se mantém. Todas com dois anos, assim, tipo, eu tô falando tudo 2 anos, mas assim, pode ser 2 anos e 1 mês, 2 anos e 2 meses, 2 anos e 3 meses, até 2 anos e meio, tem algumas flores aqui.
Eu não coloquei mais data aqui nelas, eu tô guardando assim só quantos anos estão se passando, né? Falha minha, eu devia ter deixado tudo com etiqueta. Não deixei com etiqueta também, né? Mas vocês não fazem assim como eu, largado não, tá? Procurem fazer mais perfeitinhos. Aqui são mais rosas vindos de plantações e que depois eu pego na floricultura. Olha, eu deixo o miolo, então tá aqui o miolo ainda dela. E essa daqui, ela era vermelha, ela fica com esse tom de carmim, bem forte, tá vendo? Ó. Aqui ela fica assim, sempre toda enrugada. Você consegue deixar ela mais perfeitinha, só tem que ter o cuidado com elas. Esse aqui era do... junto com o mosquitinho e mais alguma outra coisa que vem nos buquês, né? Também ele permaneceu um pouco mais verdinho. Ele manteve um pouco mais da cor dele aqui. Esse aqui eu deixei secar ao natural, tá? Então tem coisas que ficaram ao natural. As ainda rosas, que eram branquinhas, como elas ficaram. Olha. Outra coisa é que eu tirei tudo o caule dela aqui, tá bem rente, tá vendo? Pra depois colocar, formar um buquê, fica um pouco difícil, porque eu só vou conseguir colar pelas pontinhas dela aqui. Ou então eu tenho que introduzir o arame, mas o certo é a gente deixar um pedacinho de caule aqui, e eu acabei não deixando, né? Todas, olha, eu tirei. De todas eu tirei, eu não deixei quase nada. Olha. Essa daqui deixei secar na sílica. Quando você coloca ela no... Pra secar e ficar a 2D, né? Ela fica lisinha na secagem com a madeira e papel. E me fugiu o nome de novo também. Ela fica lisinha, como essa daqui ficou lisinha, tá vendo? Aí ela fica lisinha. Aqui tem outras. Aqui. Olha como ela ficou lisa. Lisinha. Essa daqui, inclusive, eu sequei na prensa térmica. Eu tenho uma prensa térmica e eu sequei. E ela chegou a, tipo assim, a 80, 90 graus por bem menos de 1 minuto. Você coloca, tira, desliga a prensa e deixa ela terminar de secar lá entre papéis mata-borrão. Ela fica assim, lisinha, bem sequinha, perfeitinha. É como se eu tivesse feito na prensa botânica, é isso que eu queria lembrar o nome. Prensa botânica, eu fiz nessa daqui. Essa daqui foi a prensa botânica. Mas quando é a prensa térmica, ela fica mais perfeita. Muito, muito perfeitinho. Aqui foi na prensa botânica. Ela não ficou tão lisinha, porque também não aperto elas demais, não. Não gosto de apertar muito, mas na prensa térmica fica uma beleza de lisinha. Pra quem quer ela lisinha assim, fica perfeitinha. E seca muito bem. Olha, ela já tem também aqui, passa dos 2 anos. E ela manteve um verde até ainda bonito, né? Aqui outra. Olha como ela manteve o verdinho dela aqui.